Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de circuitos elétricos. Como eu falei para vocês na última aula, nós estamos falando agora principalmente dos principais elementos, né, que compõem um circuito elétrico. A gente viu muito sobre os resistores, toda a parte de circuitos em corrente contínua, suas configurações, série, paralelo, estrela, triângulo. Na última aula nós vimos sobre os capacitores, e hoje nós vamos adentrar a respeito dos indutores. Isso tudo, gente, serve como uma base para você que vai lá na frente começar a estudar a respeito dos circuitos em corrente alternada, que é um dos nossos principais objetivos da disciplina de circuitos elétricos. A gente começou aí com circuitos em corrente contínua para a gente facilitar o aprendizado dos métodos, mas claro, a gente vai evoluindo aí na análise de circuitos. Bom, hoje nós vamos ver aí a respeito dos indutores. Para quem não lembra, ou não sabe o que é o indutor, os indutores, assim como os capacitores, eles são componentes o que, gente? Passivos, São componentes passivos do circuito. Lembrando, componentes passivos são aqueles que não geram eletricidade em si. Na verdade, eles são capazes, ou de dissipar essa energia, ou de armazená-la. No caso dos resistores, eles apenas o que? Dissipam energia. Os capacitores, eles tanto dissipam quanto eles armazenam energia, só que eles armazenam no seu campo elétrico, não é isso? Os indutores é um tipo de elemento passivo que também é capaz de armazenar energia, mas eles armazenam no seu campo magnético, tanto armazenam também quanto libera, quanto dissipa essa energia. Então, qualquer condutor de corrente elétrica ele possui propriedades indutivas, não é isso? Que pode ser considerado um indutor. Lembra quando a gente estava estudando os principais efeitos, não é isso? Um pouco de eletricidade básica, que toda a corrente elétrica, ela ao seu redor gera-se um campo magnético, não é isso? E aí com isso você tem aí o efeito de indução nos outros elementos vizinhos, no caso, quando você tem essa variação desse campo magnético, isso obedecendo toda a questão da lei de Faraday. Então, para aumentar o efeito indutivo, um indutor usado na prática é normalmente construído no formato de bobinas cilíndricas, com várias espiras, ou seja, são as voltas, ou as espiras de um fio condutor. Então, você pode observar nessa figura, é como se fosse mais ou menos dessa forma, no qual você tem as bobinas, isso, como se fossem as espiras, as voltas que esse condutor dá, ficando como se fosse uma mola, isso. E você tem a composição do número de espiras, dependendo da quantidade de espiras que você dá de volta nesse indutor. Você tem o material do núcleo, que ele pode ser de diversos tipos, a gente vai ver um pouco sobre eles. A área de seção transversal também e o comprimento. Então, na verdade, assim como os capacitores eles possuem uma propriedade que a gente chama de capacitância, isso que depende lá daquelas dimensões que a gente já viu, a distância das placas, a área das placas, enfim, o meio que ele está inserido. E no caso aqui, o indutor, ele é quase também nessa lógica aí, ou seja, lá no capacitor nós tínhamos a capacitância, e aqui no indutor nós temos um parâmetro, conhecido como indutância, E essa indutância, ela é dada, por esses valorizinhos aí, que é o μ0 vezes. Na verdade, isso tudo é mais ou menos assim. A indutância é um μ, que não é aquele μ vezes 10 a menos 6, que é um número, que a gente vai chamar aqui de permeabilidade magnética, vezes n ao quadrado, que é o número de espiras, vezes a área dividido pela distância, ou o comprimento, melhor dizendo, desse indutor.
A capacitância, fazendo sempre esse paralelo para vocês perceberem as diferenças, né? A capacitância ela é dada o quê? Em farad, não é isso? E a indutância é dada por Henry, né? Vou escrever o nome aqui para ficar mais fácil todo mundo entender. Por Henry, tá? Exatamente em homenagem ao físico Henry, né? Então, você tem essa propriedade aqui dos indutores, né? No qual você tem essa característica de todo indutor, que é possuir essa indutância. E aí você tem aí os números de fios, né? A permeabilidade no ar, né? Que no caso aqui é o μ0, ou no vácuo, né? Que é 4π vezes 10 a menos 7. Talvez vocês já tenham lembrado disso lá em eletricidade básica, né? A permeabilidade relativa do núcleo, né? Ou seja, se você quiser saber a permeabilidade, né? A permeabilidade que você, do seu indutor para você calcular a sua indutância, o μ, né? Que é essa permeabilidade magnética relativa, é o μ0, né? Vezes o μr, ó. Ou seja, a depender do tipo de meio, né, que no qual aquele material esteja imerso, você também tem uma permeabilidade relativa aqui, né, que é um μ que você quer descobrir vezes o μ0 vezes o μr, tá? E é só você substituir aqui e, enfim, você vai achar o valor da indutância. E geralmente a gente não se preocupa muito, né, em ir atrás disso, assim como a capacitância, né, já a nossa disciplina de circuitos elétricos, a gente não tem a necessidade de especificar, né, esses pontos, essas minúcias aí, tá? É mais para dar uma revisão e também para quem não conhecia ter esse conhecimento a partir de agora, tá? Bom, o indutor, né, assim como o capacitor, ele tem alguns tipos de simbologias, tá? E aí essas simbologias vão depender do núcleo, né, do tipo de núcleo que eles estão, que eles foram construídos, tá? Uma coisa importante aqui, né, entre os diversos tipos de indutores, você tem aqui, ó, o indutor com núcleo de ferro, né, com núcleo laminado, o toroidal, tá, que já foi um dos primeiros tipos de transformadores aqui, tá bom? O núcleo de ar e o de ferrite, tá? O ferrite é um composto também metálico, né, de ferro, mas esse composto aqui ele não conduz eletricidade, mas ele dá uma elevação, né, do armazenamento do campo magnético, da energia do campo magnético. Percebam, né, que quanto maior a permeabilidade do material, também maior é a indutância, não é isso? Quanto maior a permeabilidade do material aqui no núcleo, né, porque também depende da área, ó, maior a indutância, né? Quanto maior aqui o comprimento, menor a indutância, não é isso? Quanto menor o comprimento, maior a indutância. Então, tudo isso aí é exatamente para a gente ter conhecimento a respeito dessas características dos indutores. Bom, as diversas aplicações, né, são em circuitos de altas frequências, circuitos integrados, filtros elétricos também, receptores, transmissores de rádio e transformadores, né, foi uma das primeiras aplicações aí de grandes indutores. Tá? Um principal ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é a respeito da relação entre a tensão, né, e o número de voltas e a variação do fluxo magnético nesse material, nesse elemento. Isso nada mais, nada menos, gente, do que uma característica da lei de Faraday, né? Lembra da lei de Faraday? Que uma tensão induzida em determinado material, ela é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético, não é isso? É proporcional a isso, ou seja, você só vai ter tensão induzida, né, ou força eletromotriz, né, induzida, quando você tiver a taxa, uma variação do fluxo magnético, correto? Ou seja, para você ter FEM ou tensão, você tem que ter variação do fluxo magnético. Se você não variar o fluxo magnético, você não vai ter tensão induzida aqui no material, tá? Ora, então, nos indutores, como a gente já viu, né? Você tem aqui a permeabilidade relativa de diversos materiais. Ó. Você tem o ar,
cobalto, níquel, enfim, ó, vários metais. Ó. E aí percebam que em alguns tipos de materiais você tem uma indutância muito elevada. Né? Por quê? Porque você tem uma permeabilidade relativa também bastante elevada em relação a outros materiais. Então, assim como os capacitores, você pode fazer essa relação aí. Tá bom? Então, na relação tensão e corrente de um indutor, você tem aqui que a tensão, olha só, que eu quero que vocês prestem bastante atenção é nisso aqui. Você tem aqui no indutor, a tensão é igual à indutância vezes a taxa de variação, né, da corrente nesse indutor. Eu vou substituir esse D aqui por delta, tá? Para não confundir a cabeça de ninguém. Tá? Por delta. Lembra que eu disse delta, né? Delta é como se fosse o quê? Uma variação. Esse delta, na verdade, a gente chama de taxa de variação de alguma coisa. No caso, a taxa de variação da corrente no tempo, claro, né? Vezes a indutância é igual aqui, né? Gera uma tensão induzida, uma força eletromotriz aonde? No indutor, tá? Então, eu quero que vocês entendam essas relações aqui, tanto no indutor quanto no capacitor, tá? Então, nota, né, que a tensão no indutor é zero quando a corrente é constante. Claro, ora, se isso aqui é constante, não varia. Se isso aqui não varia, não tem taxa de variação. Se não tem taxa de variação, isso aqui é zero. Se a taxa de variação da corrente é zero, zero vezes o número aqui, que é a indutância, né, que é uma característica de todo material, de todo indutor, dá zero. Consequentemente, a tensão é zero. Ora, gente, se a tensão é zero, né, quer dizer que nesse ponto onde tinha um indutor, se eu não tenho variação de corrente, ou seja, eu tenho uma corrente o quê? Constante, não é isso? Ora, se eu tenho uma corrente constante aqui, então nesse indutor eu não vou gerar o quê? Ó? Tensão induzida em seus terminais. Se eu não vou gerar tensão induzida nesses terminais, nesse ponto ele está o quê? Em curto-circuito. Então, o que é que eu posso concluir? Que todo indutor, quando está submetido em corrente contínua, corrente contínua, cuidado, né? Corrente contínua, ele se torna, né, um curto-circuito. Tá? Lembra o que é que acontece com o capacitor quando ele está submetido a uma fonte de corrente contínua? Se não tem variação de tensão no capacitor, consequentemente, né, ele está aberto, não é isso? Aqui eu não tenho variação de corrente. Se eu não tenho variação de corrente que está passando nesse indutor, consequentemente eu não tenho o que? Ó, tensão nos seus terminais. Então, tensão que eu digo é a diferença de tensão, né? Se aqui é VA, aqui vai ser VA. Ora, se essa DDP é zero, consequentemente ele está em curto-circuito, tá? Eu só quero que vocês percebam essas relações, né? Capacitor, indutor, resistor, mas esse não é o principal objetivo, tá? A gente vai sempre agregando conhecimento. Bom, uma importante propriedade do indutor é sua oposição à variação da corrente fluindo através dele, ou seja, a corrente através do indutor não pode variar abruptamente. Ora, se a corrente é uma coisa que varia a uma determinada taxa de variação, consequentemente, né, você não pode ter algo instantâneo, não é isso? Se você não tem algo instantâneo, consequentemente, nesse caso, né, no indutor, a corrente ela não pode se variar, né, não pode variar instantaneamente, ela tem que variar uma determinada taxa, tá? Então, a título de conhecimento também para vocês. Um ponto importante que eu quero que vocês adentrem mais é a respeito dos indutores, né, as configurações em série em paralelo. Assim como nós aprendemos lá em capacitores, em série em paralelo, os indutores é mais fácil ainda. Por quê? Porque é o seguinte, se você tem, por exemplo, vários indutores em série, né, você tem uma corrente circulando aqui, tá? Essa corrente circulando, né, por essa fórmula, ora, aqui em cada indutor você vai ter uma queda de tensão.
Consequentemente, pela lei de Kirchhoff, basta somar todas as quedas de tensões, né? Ou seja, o V total é igual à soma de V1, V2, V3, não é isso? Vn, quantos tiverem aqui. Logo, se você substituir essa equação, né, aqui, né, o que é que você vai ter? Ó? Que o V, que é a tensão, né, vai ser o que? Ó? L di dt, ou seja, né, deixa eu clicar de novo aqui e voltar a caneta. Ou seja, né, se você substituir aqui o V, vai ser o que? Ó? L di dt. Só que esse L é o L total, que é o L equivalente. Né? Vai ser igual ao que? Ó? Ao L1 d1 di dt mais o L2 vezes di dt, é isso? Mais o L3 di dt, né? E aí continua até chegar no último, que é o Ln, né? Ln di dt. Olha, gente, esse cara aqui, ó, posso cortar com todo mundo. Sobra aqui no final apenas isso. Ou seja, indutores em série obedecem à mesma lógica de equivalência de resistores em série. Tá? Olha só, então se você aprendeu a fazer resistores em série, quando você encontrar indutores em série, você faz a mesma coisa que resistores, basta somá-los. Tá? Não tem muito mistério. Consequentemente, se você tiver também indutores em paralelo, se você seguir a primeira lei de Kirchhoff, né, que nos diz que a soma de todas as correntes que entram é igual à soma das correntes que saem aqui, quando esses indutores estiverem o que, gente? Em paralelo, basta também você substituir e fazer aquele mesmo processo que a gente fez anteriormente e você vai encontrar essa relação, que é a mesma relação, né, de equivalência do resistor, do indutor, tá? E do resistor. Ou seja, quando os resistores estão em paralelo, você faz o que? Soma, né, o inverso de cada um. Quando você tiver indutores em paralelo, você trabalha da mesma forma que os resistores. Então, gente, para resumir, se você aprendeu a fazer resistores em série em paralelo, você também sabe fazer indutores em série em paralelo. Consequentemente, também você sabe fazer capacitores em série em paralelo, bastando apenas tomar o cuidado de inverter a lógica. Não é isso? Resistores em série, eu somo. Indutores em série, eu também somo. Resistores em paralelo, eu faço a equivalência pelo inverso. Indutores em paralelo, também faço a equivalência pelo inverso. O capacitor é o único ao contrário. Capacitores em paralelo, eu somo. Né? E a gente já viu na última aula essa questão. E capacitores em série, aí eu faço a equivalência do inverso. Assim como nos resistores e nos indutores. Não tem mistério. Basta treinar para não confundir. Tá? Não é alguma coisa nova aqui. Eu só trouxe esse quadro para vocês, né, que eu achei aí um resumo bastante interessante. Claro, a gente não é o objetivo da disciplina é adentrar a respeito disso, mas quem for fazer, por exemplo, engenharia elétrica, né, com certeza vai ver esse tema mais a fundo. Mas o nosso curso técnico, né, o que eu quero que vocês entendam é que assim como o capacitor, que tem uma curva de carga e descarga, o indutor ele também possui uma curva de carga e descarga. Né? Só que essa curva ela depende do que, gente? Ela depende de uma constante de tempo. E essa constante de tempo, né, de como ele vai cair, se ele vai cair mais devagar, né, se ele vai cair mais lentamente, né, ou mais abruptamente, tá? Essa constante de tempo é uma relação entre a indutância e a resistência desse, né, desse circuito, nesse circuito, tá? Então, gente, a lógica, né, de curva de descarga e de carga de um indutor, ela segue a mesma lógica do capacitor, tá? Eu não quero adentrar nesse cálculo porque também não é o objetivo da nossa disciplina, tá? Eu também não quero confundir as coisas, né? Não quero confundir aí o pensamento de vocês. Só quero que vocês saibam, o indutor ele também tem uma curva de carga e descarga. Essa curva de carga e descarga, né? Ele obedece a uma constante de tempo, que é uma relação que existe entre a indutância e a resistência do circuito. Basicamente isso, tá?
Se você for fazer um curso mais avançado, você vai ver esses pontos mais em detalhes. Bom, então como exercício, né, vamos tirar o equivalente desse circuito cheio de indutor, tá bom? Pela lógica, né, que a gente falou até agora, se você sabe fazer um circuito equivalente com resistores, também você sabe fazer circuito equivalente com indutores, né? Então, vamos fazer aqui. Você observa o seguinte, gente. Ó, vou jogar uma correntezinha aqui, tá? Essa corrente, quando ela chegar nesse nó, ela vai se dividir, não é isso? Vou chamar aqui, ó, I1, aqui vai virar I2 e aqui vai virar 3. Ora, o I3 vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui e vai encontrar com o I2 aqui e vai virar o I1 de novo. Bacana. Pergunto para vocês, aqui é I3, né? Esse aqui é I3, aqui é I3. Ora, quem é que está em série ou em paralelo? Esses camaradas aqui estão em série ou estão em paralelo? Ora, se eles compartilham a mesma corrente, eles estão em série, não é isso? Compartilhando a mesma corrente, eles estão em série. Ora, se eles estão em série, assim como os resistores, o que é que eu posso fazer? Transformar tudo isso aqui no circuito equivalente. Só somar 20R mais 12R mais 10R. Isso aqui dá 22, 32R. Né? Nós estamos falando de indutores, tá bom? Vamos redesenhar o circuito, né? Isso para a gente não correr, porque aí quando corre a gente acaba, né? A gente acaba errando aqui alguma besteirinha, não é isso? Muito bem. Então, nós temos agora, né? Esse circuitinho aqui, ó. De 4 Ns. Aqui eu tenho, ó. Eu quero a indutância equivalente. 4. Aqui na verdade não é 4 Ns, né? É um AB aqui, mas tanto faz, né? Só a título de conhecimento. Tá? Vamos colocar aqui, né? Entre os terminais aqui, ó, A e B, né? Aqui, ó, A e B. Então, tenho 4 N's, tenho 7 N's, tenho 8 N's. E aqui, como a gente já tinha calculado, eu tenho 32 N's. Bacana. Aí eu pergunto para vocês, ó, a corrente veio aqui, dividiu para cá e para cá. Ora, essa corrente aqui, I3, é igual a S2? Não, lógico. Aqui é um I2, aqui é um I3. Chegou aqui, ela se dividiu. Mas eles estão compartilhando o que, gente? A mesma tensão, não é isso? Ora, aqui a tensão em cima do indutor de 7 é igual à mesma tensão em cima do indutor de 32. Consequentemente, né? Deixa eu botar aqui em outra cor, só para a gente não misturar as coisas aqui, né? Esse cara aqui com esse está em paralelo. Se eles estão em paralelo, compartilhando a mesma tensão, então você pode tirar o paralelo dos dois. Assim como você tira no resistor. Multiplica e divide pela soma. 7 vezes 32 dividido por 7 mais 32. É isso? Se você for calcular, vamos calcular agora. Né? Ó, 7 vezes 32 dividido, né, por 7 com 32, 7 mais 32 está 39, né? Então, aproximadamente 5,74, né? Vamos fazer assim, gente, ó. Vou colocar só assim, ó, para a gente não perder aqui as contas. 7 vezes 32 dá 224. Vou colocar aqui, ó, 224 dividido por 39, tá? Deixa eu consertar esse 3, né? Para a gente não confundir a cabeça de ninguém. Muito bem. 39, né? Vamos deixar assim, né? Isso aqui é Henrys, tá? Ora, no final das contas, você vai ter um circuito agora assim, ó. Você tem um resistor, um indutor de 4 Henrys aqui. Você tem um que a gente acabou de tirar o equivalente. E tem outro aqui, né, de 8 Henrys. Aqui é 224 dividido por 39. Aqui é A e aqui é B. Ora, consequentemente, né,
Se você tem aí indutores em série ou em paralelo, gente, eu pergunto para vocês. Eles estão o que em série, né? Isso por que eu sei que eles estão em série? Porque eles estão compartilhando o que é a mesma corrente, não é isso? Mesma corrente. Ó, a mesma corrente aqui, tá andando aqui, ó. Tá? Então, gente, ó. Não, acho que eu calculei errado aqui, não foi? Olha, 20 mais 2 mais 12 é 32. Olha aí, ó. 32 mais 10 é quanto? 42. Aí, tá vendo? Uma atençãozinha de nada. Por isso que é bom a gente sempre fazer a revisão. Ir devagarzinho para não ter bronca. Aí, já ia vacilando aqui, né? Só me esqueci de somar o 10. Talvez você já tenha percebido aí, né? O meu erro. Mas é sempre bom a gente rever. Tá bacana. Então, ó, na verdade, ó. Aqui que é 32 mais 10, ó, 42, né? Então, na verdade, aqui não é mais 32, né? Aqui é 42. Sempre é tempo, né? Só não pode deixar errado, mas você corrigir, não tem problema. Então, na verdade, aqui é 42R. Pronto. Vamos refazer nosso cálculo então, né? Esse cálculo tá todo errado, né? Tá vendo? Só questão de observação, né? Coisinha de nada aqui que tirei a atenção. Já foi. Mas circuitos é assim mesmo, gente. Não tem problema, tá? Por isso que é sempre interessante você, de vez em quando, ir revendo o seu passo a passo para ver se você não pulou alguma etapa, tá bom? O importante é você chegar lá na frente e tudo bacaninha. Então vai ser o que? 7 vezes 42 e 7 mais 42. Agora sim, vamos lá. Então vamos lá. 7 vezes 42, né? Dividido por 42 mais 7 dá 49. Agora sim, dividido por 49. Ó, 6. Agora deu bonitinho. 6 N's. Agora ficou lindo. Né? Por isso que esse número eu estava achando esquisito. Mas ninguém pode também achar que tudo é perfeito para dar número redondo, né? Às vezes dá um número quebradozinho, não tem problema não, né? Então aqui é quanto? É 6N. Pronto, aqui o segredo morreu. A indutância equivalente do nosso circuito, como aqui é uma corrente que passa, né, nesse circuito só, mesma coisa que eu faço com resistores, é só somar agora. Vamos somar com cuidado. Ó. 4 mais 6 mais 8, né? Então a nossa indutância equivalente aqui, ó, 4 mais 6, 10 com mais 8, 10 mais 8, 18 N. Então eu posso, na verdade, substituir nesses terminais todos esses indutores aqui por um resistor, por um indutor equivalente de 18 N's. Não é isso? Isso não é economia danada, não é não? Para você que está montando uma placa de circuito impresso, ou comprando material para montar o seu circuitinho, né? Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 indutores, né? Esses 6 você resumiu num só, a economia, né? Então, você tem uma economia muito grande aqui, né? De espaço e de dinheiro também, não é isso? Então, é um exercício bem prático, né? Bem rápido para vocês aí fazerem, achar a indutância equivalente desse circuito aí, tá? Só lembrando, né? Para quem não está familiarizado, esse daqui é milli, né? O milli é 10 a menos 3, né? Alguma coisa, tá bom? Milli, né? O micro é o que? É 10 a menos 6. Cuidado que isso aqui não é a permeabilidade magnética lá que a gente viu antes não, né? É a mesma simbologia, a mesma letra grega, mas quando ela está aplicada de uma forma e de outra é diferente, não é isso? O nano, né? 10 a menos 9, tá? O pico é 10 a menos 12. Então você pode ir treinando isso aqui, tá bom? Por exemplo, quando você tem a nanotecnologia, não é isso? É que são partículas cerca de 10 a menos 9 metros, né? Então, pico, né? Pico alguma coisa, porque é 10 a menos 12, né? Então você faz aqui a indutância equivalente desse sistema, tá?
Lembrando só que o milha é 10 a menos 3, mas geralmente você não precisa substituir o valor mesmo por 10 a menos 3, você utiliza o mzinho aqui, tá? E aí acha essa indutância equivalente. Muitos me perguntaram quanto é que seria a resposta disso aqui, né? Eu fiz isso aqui, essa resposta logo para vocês é 25 mH, tá? Se vocês acharem 25 mH, então está correto. Você vai fazer o mesmo raciocínio que você realizou com resistores, né? Se está em série, soma, se está em paralelo, faz o equivalente inverso, tá bom? Bom, gente, isso foi um pouco de indutores, tá bom? Claro que a gente poderia aprofundar muito mais, né? Principalmente naquela parte do ciclo de carga e descarga dos indutores, mas como eu disse para vocês, isso aqui é uma introdução apenas a respeito de capacitores, indutores e os resistores, que são os principais elementos de circuitos elétricos, tá bom? Qualquer dúvida, comenta lá no Classroom e até breve.